Oi, seguidores, sejam bem-vindos de volta ao nosso cantinho. O bombeiro Eduardo Ferreira, herdeiro de 10% da fortuna de Marco Paulo, reage às polémicas sobre romance com Marco Paulo. Nunca se falou da vida privada do artista e agora não se fala em outra coisa. Segundo o bombeiro, começaram a surgir boatos sobre a possível paixão escondida vivida a dois. Sabemos que muitos querem a imagem do cantor falecido no dia 23 de outubro de 2024 preservada, porém tem sido inevitável falar do último herdeiro, sem levantar suspeitas de algo mais em relação à amizade de ambos. O próprio Marco Paulo, em vida, quando fez o testamento, sabia que isto ia dar pano para manga. Podiam ter feito tudo no sigilo, mas quiseram protagonismo. Agora vão ter que levar com o lado azedo da fama. Eduardo já veio a público desmentir os rumores. Alega que a sua mulher conhece bem o homem que tem em casa. Parece que se sentiu-se ofendido com os boatos que correm tinta. As revistas têm que vender e, se for preciso, vão inventar, criar, caluniar e manchar a imagem e a memória do falecido cantor Marco Paulo. Eduardo diz com todas as letras que tem dito muitas mentiras sobre seu caráter, nomeadamente sobre a sua orientação sexual. Eduardo Ferreira, um dos herdeiros de Marco Paulo, não está a dar muito crédito aos boatos. Ele mantém-se firme e justo à sua imagem como homem. O homem de 39 anos não está preocupado com os rumores em torno de um alegado romance entre si e o cantor Marco Paulo. Nem ele nem a mulher Conceição Silva estão a desvalorizar os títulos absurdos que lhe têm atribuído sem dó nem piedade. Ambos são um casal forte que estão prontos para o que der e vier. Têm um filho em comum chamado Valentim, de 6 anos, a quem dedicam o seu amor inteiramente. Sobre estas declarações, algumas pessoas acham patética. Marco Paulo era um homem que conhecia muita gente. O bombeiro sublinha que o caso amoroso entre si e o cantor foi criado pelas revistas, com o intuito de vender. É mesmo descabido. Eduardo diz: tem-se dito muitas mentiras. Se me perguntarem se ele tinha alguma paixão por mim, eu não faço ideia. Nunca me disse nada disso, mas posso garantir que o que havia entre nós era mesmo só grande amizade, frisou. Eduardo Ferreira recorda que Marco Paulo ia muitas vezes à Braga e divertia-se muito nesta cidade. Não era só por sua causa, ele era feliz aqui, era bem tratado por toda a gente, andava nas ruas à vontade. Iam jantar com amigos, não havia nenhum clima de romance. O bombeiro adianta, contudo, que não se incomoda com o que inventam em torno de si e do artista. Tem a consciência tranquila. Alguns internautas não estão a acreditar na teoria da amizade colorida e estão a apontar para algo mais, que a verdade está quase a chegar à tona, ainda que queiram mascarar com vários nomes. Há pessoas que põem o sexo à frente de tudo. Acredito piamente numa amizade saudável. Ainda existem seres humanos com grandes capacidades de conquistar simpatia e empatia por outro ser humano do mesmo sexo. O mundo está de mal a pior, mas ainda existem heróis. Infelizmente, as pessoas inventam histórias maldosas porque têm o coração poluído. Deixou a herança a quem lhe fez bem. Isso é o que importa. O Marco foi tão feliz com estes novos amigos que vê-se no olhar e na sua postura. Pode ser que este bombeiro tenha feito esquecer da dor que sofria por conta da doença. Não há necessidade de se relacionar fisicamente com outra pessoa para mostrar o seu apreço. Se fosse uma amiga colorida ou um leque vasto de amigas coloridas, a sociedade portuguesa não estava a ser tão maliciosa para com a memória do falecido e o bom nome de Eduardo Ferreira. Devido à grande pressão de estar no centro das atenções mediáticas, Eduardo renovou a baixa médica e por isso continua longe dos bombeiros. Contudo, o herdeiro tem intensificado a sua presença nas redes sociais e na tarde desta sexta-feira, dia 3 de janeiro, fez uma publicação na sua página do Instagram, onde revelou uma paixão antiga. Conhecida é a minha paixão pela minha aldeia, concretizar um dos meus sonhos e, possivelmente, no futuro, explorar a veia política. Agora saiu uma notícia que o bombeiro quer entrar para a política. E foram revelados detalhes sobre o único pedido pelo bombeiro herdeiro ao falecido cantor Marco Paulo.
O mesmo alegou ter sido brincadeira, pois o bombeiro nunca comparou a sua amizade recentemente com a de anos como a do compadre e do afilhado. Ele não se opõe a nada, o bombeiro de Braga não tem quaisquer exigências. Eduardo tem noção de que, apesar de ser uma pessoa que tinha esta amizade forte com Marco Paulo, não se sobrepõe, nem era a mesma do Tony e do Marquinho, não vai exigir qualquer bem específico. O barco que Eduardo pediu diretamente ao cantor não está a ser equacionado, foi uma brincadeira. Tanto quanto se sabe, o barco está em terra e a precisar de grandes reparações. Contudo, e de acordo com Gisela Serrano, há uma dúvida que continua ainda a pairar no ar sobre a amizade colorida do bombeiro e do falecido cantor. Gisela disse: "É muito difícil para uma pessoa anónima de repente ver-se a ser falada em tudo o que é sítio e polémico. Independentemente de tudo, há uma dúvida de várias pessoas se realmente ele tinha um envolvimento sexual com Marco Paulo ou não. Muitos acreditam que sim e outros, em respeito à memória do cantor, querem acreditar que não houve envolvimento físico." Catarina Miranda e Léo Queiro, por outro lado, deram a entender que é o próprio Eduardo que alimenta estas especulações em seu nome. Catarina sugeriu que o bombeiro poderia ter adotado uma postura mais reservada para evitar que o caso se prolongasse no espaço mediático, mas isso é o que todos pensam. Gisela brincou, ainda dizendo que poderia tratar-se de um acordo entre Dudu e a sua esposa. Podia ser um acordo de família entre a mulher Marco Paulo e Eduardo. Podia ser um acordo do tipo: "Amor, eu deixo-te ir ter com o teu amigo sextas, sábados e domingos." É tipo os homens quando têm uma vez por mês para saírem. Só Eduardo e Marco sabem o peso da amizade deles. E ainda continuamos a falar sobre Marco Paulo. Uma homenagem a Marco Paulo obrigou o apresentador Manuel Luís Goxa a pedir desculpa em direto. Foi no dia 1 de janeiro de 2025 que o apresentador da TVI pediu desculpa por um erro que colocou em causa o momento dedicado ao falecido cantor. O que realmente aconteceu? Uma falha técnica obrigou Goxa a gravar-se em direto. Ao iniciar o momento de homenagem a Marco Paulo, desaparecido a 24 de outubro de 2024, o som falhou, impedindo que as músicas do cantor fossem ouvidas, levando o Goxa a admitir que aquilo é televisão a acontecer em direto. O programa continuou com alguns problemas técnicos, mas mais tarde o apresentador voltou a referir a situação pedindo desculpas. "Estamos com problemas técnicos, peço desculpas por isso. Isto é uma prova de fogo." E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Contamos consigo para o próximo vídeo. Um abraço a todos os portugueses.